No Brasil, há muitas décadas, foi adotado nas escolas primárias o método socioconstrutivista de educação. Para o método socioconstrutivista, só existem dois elementos em jogo. Um é o aluno e o outro é o mundo, que é o objeto. Então você tem o sujeito e o objeto. Então, tudo que é preciso fazer é deixar o aluno, o sujeito, diante do objeto, para que ele espontaneamente vá aprendendo e criando as estruturas. Por abstração, ele vai aos poucos compreendendo, fazendo as generalizações, né? E no fim chega lá a obter toda uma concepção organizada do mundo a partir do mero experimento espontâneo. Bom, acontece o seguinte, meu filho, eu vou explicar uma coisinha para você, e depois no curso que eu vou dar aqui eu vou explicar com mais detalhe. Como é que você faz para ensinar uma criança a gramática, a língua? Você vê, se for por tentativa e erro, quer dizer, você não dá regra nenhuma, e o nego vai, pela combinação de palavras que ele mesmo vai fazendo, ele vai ouvindo, ele vai aos poucos obtendo por abstração as regras gerais. Para que isso fosse possível, o coitado do aluninho precisaria ter a capacidade abstrativa de um Aristóteles, o gênio lógico-matemático de um Leibniz, e a tenacidade científica do Charles Darwin, tudo combinado. Ou seja, é impossível fazer isso. Bom, então tentemos o método contrário. Damos primeiro as regras e ele vai se esforçar para aplicá-las. Impossível. Por quê? Para compreender as regras, para compreender até o sentido dos termos gramaticais, ele já precisaria ter um domínio da língua que supõe exatamente o domínio da gramática. Então, porra, não dá para ir pelo método indutivo, nem pelo dedutivo. Então, fudeu, a educação é impossível. Então, é para isso que existe a figura do mediador, do professor, sem o qual o aprendizado é impossível. Impossível. Esse mediador faz o quê? Se houvesse uma ciência da educação, se a educação fosse uma ciência, então ela obedeceria, vamos dizer, a regras estritas e bastaria aplicá-las, tá certo? Assim como, sei lá, para você fazer um remédio, você vem na prescrição certinha, você vai fazer o remédio de acordo com aquelas regras, ele vai funcionar daquele jeito. Mas a educação não é uma ciência, a educação é uma arte, é uma técnica. Então, na arte, a ciência, o que a ciência faz? A ciência pega vários fenômenos aparentemente heterogêneos e os reduz à unidade de um princípio. Preste bem atenção. A técnica ou arte faz exatamente o contrário. Quando você cria um objeto técnico, como por exemplo um computador, né, ou um papel impresso, o que você faz? Você está juntando elementos que não são regidos por nenhum princípio comum. Você imagina aqui, por exemplo, um simples papel impresso, tá? É um produto técnico. Quais são os elementos que compõem isso aqui? Né? No mínimo 3. Você tem a língua no qual o negócio está escrito, você tem a tinta no qual foi impresso e você tem o papel. É possível existir algum princípio comum que explica ao mesmo tempo as regras da gramática, a fabricação da tinta, né? A química da tinta e a fabricação do papel? Não. Então são coisas heterogêneas, teoricamente irredutíveis. Irredutíveis a uma teoria comum. Não pode haver uma teoria comum dessas 3 coisas. Estão acompanhando? Para você fazer um computador, você precisa do quê? Você precisa, no mínimo, você precisa do código binário, não é isso? E do plástico que vai compor aqui o corpo do computador, né? E da medida das teclas que são ajustadas pelo tamanho do dedo humano. A tecla não é deste tamanho e nem desse tamanho. Ela é da medida do dedo humano para poder ser teclada. Então, pergunto eu, existe algum princípio científico comum que explica ao mesmo tempo o código binário, a anatomia do dedo humano e a química do plástico? Não. São coisas absolutamente heterogêneas. O que a técnica faz? A técnica junta tudo isso não numa unidade teórica, mas numa unidade material. Isso quer dizer que a racionalidade da técnica é o contrário da racionalidade da ciência. Tá certo? Espero que tenha entendido, não dá tempo de explicar muito. Tá certo? Então, a arte ou técnica é justamente a habilidade de você sintetizar num produto material, ou numa técnica material, elementos que são teoricamente heterogêneos e irredutíveis a uma racionalidade comum. A educação é precisamente isso. Então isso quer dizer que a arte ou técnica é a habilidade
de você chegar a um resultado racional mediante meios que são meio racionais e meio irracionais. Então não há um controle completo do processo. Quem quer que tenha acompanhado a fabricação de um produto, desde a sua concepção originária até o seu fracasso ou sucesso do mercado, você sabe que o processo não é muito controlado, é tudo meio assim, né? É que nem você pintar, você já viu pintar o céu com aquarela? Né? Tinta óleo, você vai dando pincelada, pincelada. Na aquarela não, você molha o papel, joga 2 gotas de tinta e fica mais ou menos assim para ver se sai um céu. Né? Então, a educação, como qualquer técnica, é mais ou menos assim. Então, isto quer dizer que você depende não só da presença do mediador ou professor, mas da criatividade dele, para ele fazer esse arranjo, vamos dizer, entre as disponibilidades pessoais do aluno, que são incontroláveis, tá certo? E o objetivo que ele quer chegar. Por exemplo, ele quer chegar, fazer o sujeito entender as regras da aritmética elementar, ou as regras da gramática, tá certo? Então, ele tem que fazer uma ponta entre o irracional e o racional. Isso é dificílimo. Então, isso quer dizer, a presença do professor, a presença do mediador é o elemento central da educação, porra. Agora, toda esta escola que foi adotada no Brasil há 50 anos, que vem esses filhos das putas, esse Jean Piaget, Emília Ferreiro, Vygotsky, Paulo Freire, todo esse bando de charlatães vigaristas, porra. Ensina assim, o ensino não pode ser diretivo, você tem que deixar o aluno solto ante o objeto. Então ele fica lá solto ante o objeto chamado linguagem, ele ouve as pessoas falar e ele mesmo vai montando por abstração na cabeça dele, né, as regras da gramática e no fim ele produz lá a gramática metódica da língua portuguesa do Napoleão Mendes de Almeida. Porra, é claro que isso é impossível. Acontece que as crianças educadas assim, não é que elas não aprendem gramática, elas ficam numa confusão e de uma inépcia mental terrível, 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 terrível. Você pega hoje um jornal, eu hoje mesmo estava lendo a primeira página da Folha de São Paulo. Você tem uns 20 erros de gramática na primeira página de um jornal, porra. Isso quer dizer que os profissionais de idioma não sabem mais de idioma. Né? E as pessoas assim, elas não conseguem raciocinar, não conseguem diferenciar os de bugalhos. Elas vivem numa espécie de pasta mental, que eu chamo da síndrome do piu-piu. Né? Aquele negócio, o fato está na cara dele, de, pô, será que eu vi um gatinho? Eu vi um gatinho, não vi um gatinho. Fica todo mundo assim, porra. Então, agora, quando a pessoa é assim, do ponto de vista intelectual, o que passa a predominar na conduta dele? A impulsividade. Não sendo capaz de articular as coisas racionalmente, ele tem que seguir o quê? O que sobra. O que sobra é o primeiro impulso que vier. Então você cria uma geração de jovens burros, impulsivos, violentos, né? Que hoje você sabe que, por exemplo, ser professor numa escola primária ou secundária é um risco que você corre. Não teve aquele caso dos caras botaram fogo no cabelo da professora, e daí veio lá a Secretaria de Educação não deixar punir os rapazes. Não pode, né? Prejudicar o aprendizado deles, tem que deixar os coitadinhos. Agora, teve uma menina que correu para ajudar a professora, para apagar o fogo. Esta teve que sair da escola, por quê? Porque os alunos queriam bater nela. Então, a única castigada foi a menina que fez o bem. E é assim que estão sendo educadas as crianças brasileiras. Educadas por quem? Por outros idiotas que também aprenderam no método socioconstrutivista